Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho dos livros que eu li. Estou improvisando uma luz aqui num sábado à noite para gravar e registrar alguma coisa das minhas últimas leituras aqui com vocês. Deixar aqui, né, de registro. Tem muita coisa que eu li no começo do ano que eu vou trazendo aos poucos aqui para não deixar os vídeos muito longos. Eu não tenho muito registro cronológico de como eu li, mas também isso não é muito importante. De alguma forma poder contar aqui e partilhar, eu acho que é mais válido, né, do que a gente ficar lembrando de datas e coisas assim. Mas eu vou começar com esse livro aqui, que foi um achado que eu não esperava, né, fazia muito tempo já que eu não lia nada a respeito da Segunda Guerra, nem sobre o Holocausto, eu tava tinha lido muita coisa já, teve as benevolentes no meio disso tudo, então eu acabei deixando o assunto um pouco de lado. E esse livro me pegou de surpresa num passeio que eu estava na livraria. Sem Lugar no Mundo chama, é o título dele, da Françoise Frenkel, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. A Françoise, ela era livreira, tinha uma livraria de livros franceses em Berlim, judia, na época que começou, né, a guerra. E começaram a acentuar as perseguições aos judeus. Em Berlim, ela fugiu, ela fechou essa livraria, fugiu para Paris. E esse livro conta justamente esses últimos momentos dela com a livraria, que era um lugar muito bacana, pelo que ela relata aqui. Depois, esse momento da fuga, onde ela passa muito tempo se escondendo, sendo perseguida, até que ela consegue escapar para a Suíça e consegue ter um período aí de trégua nessa fuga dela dos nazistas, né? É um livro muito bonito, gente, muito bem escrito, não só bem escrito, tá? Ele tem uma edição linda da Bazar do Tempo, essa editora eu não conhecia, acho que eu não tinha nada dessa editora. E olha que edição linda, gente, super caprichada, é um livro bonito mesmo, muito bem feito, que me chamou a atenção na livraria por conta de uma frase que está logo aqui na contracapa. Olha, o passado dura mais que o futuro. Essa frase me fez pensar muito na hora que eu li e eu fui para casa com essa reflexão e logo comecei a ler e li super rápido. É um livro muito fácil de ler, apesar de ser um livro de guerra. Ele não é um livro pesado, ele não é um livro difícil de ler. A Françoise tem um tom muito otimista, positivo, né? Ela tem uma leitura dos fatos, dos acontecimentos muito suave, muito tranquila. Não deixa de ser um livro impactante, não deixa de ser um livro interessante para nós que gostamos de livros, porque ela costura muito dos autores e títulos preferidos dela no meio dessa história, mas não é um livro sobre livro e nem sobre livrarias, é um livro sobre a guerra e sobre a fuga de uma judia aí, como tantos outros que tiveram que salvar a própria vida de uma maneira muito dramática, né? Sem Lugar no Mundo chama. Gostei. Eu não tô muito em fase de ficar lendo livros de guerra, não. Quer dizer, eu acho que eu nunca fui muito de livro de guerra. As Benevolentes foi uma exceção que eu abri por conta do meu amigo Abu Janra. E jamais me arrependerei de ter lido esse livro, mas é um soco na boca do estômago, e aí depois daquilo eu passei a evitar um pouco de novo, assim. Mas esse foi legal, esse foi bem bacana, esse eu gostei. Outro livro que eu li, que também teve uma história interessante atrás desse livro, né? Eu sempre tenho uma história interessante atrás desses livros, é incrível. Eu nunca falo só do livro, né? Eu tenho que contar a história como eu cheguei no livro, mas enfim. Esse livro aqui eu já tinha em casa há muito tempo mesmo. Mas uma amiga minha um dia me passou uma mensagem falando: Rita, eu sonhei essa noite, se eu não me engano ela falou assim, o sonho foi esse, eu sonhei essa noite que nós estávamos em Portugal e você tinha me dito que estava lendo um determinado livro de um autor português que ela não sabia o nome. Mas ela me falou alguma coisa a respeito do título. Ela falou, é alguma coisa de Jesus e cerveja. Aí quando ela falou isso, na hora eu me liguei do que ela estava falando. Ela estava falando disso aqui, ó, Jesus Cristo bebia cerveja, do Afonso Cruz, que estava na minha estante para leitura há muito tempo. Tem vídeo aqui no canal, não sei se as pessoas mais antigas aqui que me acompanham lembram que eu fui em 2016
para Portugal para comprar, especificamente para trazer de férias, o livro do Afonso Cruz, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, que eu acho que é assim o título, talvez não seja, talvez seja outro, mas eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido, né? E foi uma leitura muito legal, tem vídeo aqui no canal, eu gostei. Foi uma leitura assim que me impressionou, o livro, né, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, que infelizmente não tem edição em português. Ele tem uma estrutura narrativa genial, é incrível. Teve algumas coisas na época que não me animaram muito a prosseguir na leitura do Afonso, dos livros do Afonso Cruz, e eu acabei também, obviamente, indo por outros caminhos, comecei a ler outras coisas, enfim. Mas quando essa minha amiga falou que tinha sonhado com esse livro, já na hora, né, a gente é meio o quê? Meio místico, né, a gente já é meio assim, supersticioso, já acha, não, tem alguma coisa nesse livro aqui que eu preciso dar uma olhada. Né, alguma coisa que vai esclarecer toda a questão do momento, seja ela qual for a questão, né, a gente já associa na hora. Mas eu comecei a ler e por incrível que pareça, gente, eu gostei muito desse livro. Tem muita gente que critica esse livro, que não gosta desse livro do Afonso Cruz. Ele é anterior, se eu não me engano, ao livro dos Guarda-Chuvas, que é um livro muito mais reconhecido, que as pessoas gostam e curtem muito mais. Mas eu gostei muito desse livro aqui, dei muitas risadas, o que não é uma coisa comum em livro do Afonso Cruz, porque já tinham me dito que os livros dele eram muito tristes. Isso foi uma coisa que pegou demais pra mim na outra leitura. É um livro realmente pesado. Esse aqui não, ele já tem, assim, vários momentos que eu dei muita risada, que eu achei muito divertido mesmo. Tem várias sacadas muito bacanas, tem umas tiradas, assim, que deixa a gente pensando, coloca a gente para refletir em alguns momentos. Eu gostei bastante. É um livro curto, né? Ele tem capítulos curtos, conta a história da Rosa e da aldeia onde ela vive, tem vários personagens. Me lembrou muito 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Não a estrutura da história, mas assim, a construção dos personagens e como ele apresenta e coloca os personagens me lembrou bastante. E foi uma leitura super agradável, gostei muito, terminei o livro querendo ler mais coisas do Afonso Cruz, indo atrás de algumas outras coisas que eu já tenho aqui em casa. Já tá aí a caminho, novas leituras, tá? Mas assim, eu super recomendo. Jesus Cristo Bebia Cerveja. Aliás, esse título é muito bacana. E tem toda uma explicação dentro do livro para isso. Eu gostei. Essa edição tá linda da Alfaguara, né? Ela tem uma capa maravilhosa. Eu não sei se essa edição eu acho que não tem mais, né? Mas isso aqui, obviamente, como quase todos os livros que eu tenho aqui, são de sebo, tá? Outro livro que eu li lá no começo do ano, que eu gostei bastante, que faz parte aí de um processo que eu tenho tentado manter constantemente nas minhas leituras, que é procurar novas autoras nacionais para conhecer o trabalho. Então, me abri aí para novas escritoras brasileiras que eu não conheço, já nesse movimento muito contemporâneo também, que vocês sabem que eu gosto, e eu tenho adorado essa ideia, tenho tentado realmente todo mês trazer pelo menos umas 2 autoras novas para o meu repertório aí de leitura, e tenho gostado bastante. Então, no começo do ano, eu experimentei um livro da Elvira Vinha, esse aqui, Como Se Estivéssemos em Palimpsestos de Putas. Gente, que livro bacana, que livro bacana. A Elvira Vinha costura aqui numa história muito doida de amigos, são vizinhos, né? Essa história é narrada pela moça, que faz amizade com o João, e ela conta pra gente as aventuras sexuais com garotas de programa que esse João, esse vizinho dela, com quem ela tem alguma intimidade, narra e conta constantemente, né, toda vez que eles se encontram. É uma história cheia de detalhes, de personagens, mas de alguma forma a Elvira fala sobre a questão do machismo, essa grande discussão a respeito dessa nova masculinidade que vem chegando, desse novo modelo que discute demais o antigo e repudia, né, de muitas formas a estrutura que a gente tinha, vamos falar no passado, a gente tinha, né, até então. É um livro muito interessante nesse sentido, porque Elvira faz isso de uma forma muito sutil, muito subliminar ali no meio da história, mas você
é colocado para refletir, são questões que surgem no meio da história e não tem como você não pensar nisso, né? Então eu achei assim de uma delicadeza grande a maneira como ela faz essa abordagem, mas ao mesmo tempo muito firme, muito presente na narrativa, sabe? Vale muito a pena a leitura. Não é uma daquelas histórias assim, uau, nossa, que incrível, mas essa questão, a maneira como ela fala sobre os papéis, né, dos personagens e como eles dançam naquela fantasia social ali, né, dentro de um prédio, dividindo aí uma convivência aparente, ao mesmo tempo a gente vai ver que aquilo não é nada daquilo, enfim, vale muito a pena. Eu acho que esse é um dos livros da Elvira Vinha que eu sugeri para começar a conhecer a obra dela. Tem outros, depois eu vou falar, mas esse aqui eu acho que vale muito a pena conhecer. Tem algumas pessoas que eu conheci que não gostaram desse livro, mas eu até entendo por quê, porque a estrutura da narrativa é bem fragmentada, assim, né? Eu sou muito acostumada com literatura contemporânea e eu acho que eu meio já tô acostumada também, sabe? Com esse lance. Às vezes até fico um pouco enjoada. Eu gosto de pegar um clássico para ter aquela coisa do começo, meio e fim, tudo bonitinho, né? Aquela sequência, aquela linha do tempo certinho e tal, por conta dessa quantidade de contemporâneo que eu leio. Então, pra mim, não é um negócio que me incomoda, mas eu sei que tem gente que não gosta. Eu acredito que seja mais por isso, porque a história e as tiradas da Elvira são muito boas, tá? Pelo menos eu achei. Outra coisa que eu li foi esse livro aqui, da Noemi Jaffe, que esse aqui também veio de sebo, né? Ele tá todo sujo de novo. Eu detesto o livro claro por conta disso, porque quando eu fui ler, eu limpei ele todinho, ele já tá todo sujo de novo. Tô vendo agora. Íris, As Orquídeas, da Noemi Jaffe. Esse é um livro tão bonito, gente, tão bonito por conta justamente dessa questão das orquídeas, das flores, sabe? É uma história delicada, sutil, assim, doce, meiga, mas ao mesmo tempo tem uma beleza, tem uma narrativa toda interessante atrás, né? É uma história que se passa na década de 50, com a chegada de Íris, que vem da guerra, né? Eu tô fazendo uma cola que é óbvio, faz um tempão que eu li esse livro, gente, eu não vou lembrar desses detalhes. Ela tá vindo da guerra pro Brasil, ela é recebida, ela não sabe falar direito português e tal, mas ela é uma especialista em orquídea. E ela é recebida para trabalhar por conta dessa especialidade dela, né? Se eu não me engano, é no Jardim Botânico de São Paulo, isso mesmo. E aqui tem um relato de vários personagens que conviveram com a Íris e partilharam com ela de alguns momentos, e é realmente uma personagem muito bem elaborada pela Noemi. Eu gostei muito dessa história, uma história tranquila para você sair um pouco, né, oxigenar um pouco das histórias mais fortes, mais intensas, mas muito bonita, tem passagens lindíssimas aqui, eu gostei bastante, tá? Também fiquei com vontade de ler mais coisa da Noemi. Eu acho que eu tenho até mais alguns livros dela em casa. E quero continuar lendo. Mas como eu falei, eu tô nessa proposta de pegar autoras que eu não conheço ainda todo mês, né? Então vão ter títulos não, vão ter autoras recorrentes, mas acho que ainda vai demorar um pouquinho para isso acontecer, tá? E eu vou mostrar mais um aqui para esse vídeo não ficar gigantesco, eu vou pegar mais um só. Que esse livro aqui foi uma surpresa muito boa, gente. Eu vi o Yuri falando desse livro aqui, da Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto. Eu acho essa capa linda, eu acho o título desse livro incrível. E a Aline, gente, guarda o nome dela, Aline Bay. A gente vai ouvir falar muito dessa moça ainda, porque ela é uma escritora, assim, incrível. E não sei se é o primeiro livro dela, é uma boa pergunta, eu não sei se é o primeiro livro dela. Já mexe com a gente de uma tal forma que você fica imaginando daqui a alguns anos a produção dessa moça, porque realmente foi um dos livros que mais me tocou a leitura. Como eu falei, eu vi isso daqui no blog Livrada, o Yuri recebeu um livro da Aline, e quando eu vi ele falando da história, e por ser uma autora nacional contemporânea, eu saí correndo, pedi pra Aline,
Eu entrei em contato com a própria autora, comprei o livro dela, chegou aqui em casa, eu comecei a ler. Ele é muito rápido de ser lido, li rapidinho e fiquei encantada. Antes de eu falar um pouquinho da história, que é uma história simples também, mas ela aprofunda e tem uma poesia na hora de contar essa história que é lindíssima, assim, ela tem um olhar, uma visão da história que assim, é impressionante, sabe? Antes de eu falar disso, eu acho que eu estou passando por uma fase que eu estou dando preferência, curtindo mais, aproveitando mais livros que falam sobre mulheres, escrito por mulheres. Deixa eu explicar isso pode soar meio estranho, né? Dá a impressão que mulheres têm que escrever só sobre mulheres. Não, de forma alguma. E nem os homens também não podem escrever sobre mulheres, não é isso. É que eu comecei a perceber, até por conta de estar lendo cada vez mais autoras, que eu me envolvo mais com a história, talvez por ser, de alguma maneira, conduzida para um universo muito mais facilmente reconhecível por mim, né? Eu consigo me ver melhor nessas histórias, vamos dizer assim. Parece que eu sou mais bem interpretada, não é exatamente essa palavra, né? Mas eu sou mais bem representada dentro dessas histórias e todo o universo feminino e da mulher e o sentimento e a maneira de encarar pelas autoras que eu estou lendo do que pelos autores. Eu nunca tinha sentido essa diferença na minha vida e isso começou de uma maneira muito espontânea, tá, gente? Isso aí não vem de movimento, de militância, de coisa nenhuma. Eu comecei a perceber isso naturalmente. Isso não quer dizer que não tem, obviamente, livros incríveis, mas eu estou gostando mais. Eu estou sentindo uma conexão maior e melhor nesse sentido. E a Aline para mim, assim, esse livro, ele vem justamente me deixar muito claro, né? Isso ficou muito evidente para mim quando eu terminei essa leitura, assim. A única coisa que eu conseguia falar e pensar era, cara, como ela conseguiu enxergar, né, todas essas dores, todas essas facetas, todas essas tristes possibilidades de sofrimento na vida de uma mulher, né? Como que ela fez esse trabalho de costurar isso tudo e criar essa história, essa narrativa tão tocante e tão marcante, né? De um jeito tão simples. Isso era uma coisa que eu ficava pensando muito, é uma coisa muito simples, mas acho que você tem que conhecer aquilo, você tem que vivenciar, experienciar, não sei. Pode ser que eu esteja falando uma grande besteira nesse sentido, mas eu tenho percebido que o impacto para mim tem sido maior. Bom, a história desse livro, gente, é a história de vida de uma mulher, das passagens da vida dessa mulher. Então, desde o momento que ela é criança até o momento que ela vai vivendo as experiências dela, da adolescência, juventude, da vida adulta, ela tem um filho e essa gestação é muito conturbada, é uma vida sofrida, enfim. Não vou falar muito para não dar spoiler, porque cada passagem desse livro aqui merece uma atenção especial nossa na leitura, sabe? Mas é de uma beleza, gente, a gente enxergar esse processo sofrido, dolorido, né? E ao mesmo tempo poder observá-lo de um ponto de vista tão sensível, tão tocante que a Aline nos coloca. Eu fiquei encantada. Guardem esse nome, encontrem esse livro, procurem esse livro para ler, não percam essa oportunidade, porque é realmente uma história que vale a pena. É um livro facinho de ler, rápido de ler, simples, mas, cara, que narrativa emocionante, assim, sabe? Essa palavra que eu tenho, emocionante. Eu acho que são, como eu mostrei aqui pra vocês, 3 livros de autoras nacionais. Olha só como eu estou, garota propaganda aqui. E os 3 são de histórias sobre mulheres vistas com esse olhar de mulher, que pode escrever sobre qualquer coisa, assim como os caras também podem escrever de qualquer coisa, tá tudo bem, tá? Eu estou dizendo que esses livros me sensibilizaram muito e desde o começo do ano eu tô muito nesse movimento, então eu tô sentindo isso com mais força, tá? Era isso que eu queria dizer. Procurem o livro da Aline. E depois me contem o que vocês já leram, se vocês gostaram, o que vocês não gostaram, se vocês têm autoras aí nacionais para me sugerir também, gente nova. Eu tô procurando ler, sim, bastante coisa, ainda tem mais aqui que eu vou trazer para compartilhar com vocês, mas para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou fechando ele por aqui, tá
tá bom? Obrigada pela atenção aí, qualquer coisa eu tô por aqui. Precisar discutir, conversar, trocar ideia, qualquer coisa, deixa aí nos comentários que, por incrível que pareça, eu estou lendo e respondendo os comentários, pelo menos por enquanto. Vamos ver se ainda sobra tempo para fazer isso, né, gente? Obrigada, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.